Vamos direto ao ponto na nossa análise de hoje. Nós vamos dissecar um caso prático super interessante, daqueles que testam nossa atenção aos detalhes no direito notarial e registral. A ideia aqui é destrinchar a uso capião extrajudicial, passo a passo, usando o texto exato da Lei de Registros Públicos. Então, bora mergulhar nesse cenário e resolver esse mistério jurídico juntos. Imagina a seguinte situação. Temos o Vicente. Ele mora de forma contínua e sem oposição de ninguém há mais de 20 anos em um apartamento lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O prédio é um pequeno condomínio edilício com 20 unidades. Aí, durante as festas de final de ano, os parentes perguntaram: Vicente, por que você ainda não buscou o reconhecimento da uso capião desse imóvel? Intrigado com isso, ele resolveu ir atrás dos seus direitos. O nosso desafio agora é aplicar as regras da Lei 6.015 de 73 para descobrir como funciona o uso capião extrajudicial, nesse caso específico. E olha, cada detalhe desse enunciado importa, viu? A lei é cirúrgica. Mas, antes de testar as alternativas do caso, a gente precisa alinhar o que é a uso capião extrajudicial. Prevista lá no artigo 216-A da Lei de Registros Públicos, essa via administrativa foi criada com um objetivo bem claro: desburocratizar a regularização fundiária. Basicamente, ela permite que o processo todo corra direto no cartório de registro de imóveis de onde o bem está localizado. É um baita avanço para desafogar o judiciário e entregar um resultado rápido, lembrando, claro, que a via judicial sempre continua sendo uma opção. Bom, vamos colocar as hipóteses à prova. A alternativa A diz que a via extrajudicial não é juridicamente cabível e exige uma decisão judicial, a não ser que o imóvel valha menos de 30 salários mínimos. E isso está completamente errado. O procedimento no cartório é perfeitamente possível e a lei não traz absolutamente nenhum teto de valor financeiro para uso do capião extrajudicial. O legislador não criou essa restrição para imóveis mais caros, de jeito nenhum. E se a gente pular rapidinho para a alternativa E, vemos que ela tenta o mesmo truque, afirmando de cara que não cabe via extrajudicial e ponto final, exigindo o juiz. Como a gente acabou de ver, o artigo 216-A garante o oposto. A lei já começa dizendo que o pedido extrajudicial é admitido sim. Então, dizer que não é cabível torna essa alternativa totalmente furada. Agora, voltando para a alternativa B, a coisa fica um pouco mais sutil. Ela diz que é cabível, mas coloca como requisito que o interessado não tenha filhos incapazes. E é aqui que muita gente escorrega. É super comum confundir as regras de uso capião com aquelas do divórcio ou inventário extrajudicial, que realmente tem travas quando envolvem menores ou incapazes. Mas para uso capião extrajudicial, a Lei de Registros Públicos não proíbe o procedimento só porque o requerente tem filhos incapazes. A composição familiar do Vicente não anula o direito dele. Alternativa descartada. Chegamos na alternativa D. E atenção máxima agora, porque essa é a clássica pegadinha sobre esse tema. Ela afirma que, num condomínio edilício, você precisa notificar todos os outros condôminos. Se a gente pensar na regra geral de uso capião, onde os vizinhos de muro precisam ser avisados, até parece lógico, né? Afinal, o Vicente mora num prédio com 20 unidades, então os outros 19 donos teriam que consentir. Certo? Errado. E a lei foi atualizada justamente para evitar esse pesadelo burocrático. O parágrafo 11º do artigo 216-A resolve isso de forma cirúrgica. Presta atenção, quando o imóvel é uma unidade autônoma de condomínio edilício, que é exatamente o apartamento do Vicente, a lei dispensa o consentimento dos titulares dos imóveis vizinhos. Ao invés de fazer o interessado caçar a assinatura de todo mundo no prédio, a regra exige a notificação de apenas uma pessoa, o síndico. Então, notificar todos os condôminos é falso. Notificar o síndico é a resposta certa. O que nos leva, finalmente, à estrela da nossa análise, a alternativa C. Ela crava que o procedimento é juridicamente cabível e exige, entre outras coisas, que o interessado seja representado por um advogado. Essa é a alternativa absolutamente correta para o caso do Vicente. Por mais que o cartório seja uma via ágil e desburocratizada, a presença do advogado não é opcional. É um pilar fundamental da segurança jurídica de todo o processo. E para não deixar nenhuma sombra de dúvida, olha só o que diz o texto literal do caput do artigo 216-A. Ele é direto ao ponto. É admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião a requerimento do interessado representado por advogado. Não é uma recomendação, é um requisito formal obrigatório. O tabelião e o oficial de registro precisam dessa qualificação jurídica do advogado para garantir que o pedido está perfeito do começo ao fim. Recapitulando rapidamente tudo o que construímos com o caso do Vicente, temos 5 verdades absolutas aqui. Primeiro, a via no cartório é sim plenamente cabível. Segundo, não tem pegadinha de teto de valor do imóvel. Terceiro, ter filhos incapazes não trava o processo.
Quarto, e esse é o ponto para não esquecer mais, em condomínio edilício a gente só notifica o síndico e não os vizinhos. E quinto, ter um advogado representando o interessado é 100% obrigatório. Para fechar nossa explanação, vale a pena pensar um pouco fora da caixa. A gente está vendo uma mudança de paradigma enorme. Tirar procedimentos complexos e de alto valor financeiro da fila do judiciário e passar para os cartórios está dando muito certo. Traz rapidez e segurança para todo mundo. Sabendo que a usucapião extrajudicial é esse sucesso todo, fica a pergunta: qual vai ser a próxima grande fronteira? Que outros processos demorados o direito notarial vai ser chamado para resolver nos próximos anos? É um cenário fascinante. Pessoal, muito obrigado por acompanharem essa análise de hoje. Continuem de olho na letra da lei e até a próxima.